quando a gente pede, sempre as portas do céu se abrem. Quando a gente abre o coração com devoção, com respeito, sempre a gente tem um amparo. Em nenhuma circunstância a gente fica desamparado. Hoje o nosso Saravá é todo em especial na energia da Falange Médica Espiritual, que essa casa nasceu em 98, né? Oficializou seus trabalhos, nasceu na verdade em 96, 97, oficializou em 98. E uma das segundas linhas espirituais que logo no início se manifesta nos trabalhos da casa foi através da figura de um irmão espiritual, Dr. Junqueira, que mais tarde passa essa tarefa para Dr. Luiz, e sempre reverenciando a figura de Dr. Fritz. Quem está nessa caminhada espiritual, quem está nessa caminhada umbandista, que não conhece Dr. Fritz, com certeza todo mundo já ouviu falar. E quando a gente fala em Dr. Fritz, a gente fala em Dr. Bezerra de Menezes, a gente fala na legião de entidades, espíritos que se manifestam dentro dos terreiros de Umbanda também, dentro das tendas, dentro de aonde tem pessoas comungando a fé, pedindo esse amparo. Na nossa casa não diferente, a gente tem um atendimento presencial, todas as quintas-feiras acontece, já há 26 anos, e hoje em especial, você que está aqui no canal com a gente há um tempo, a gente já esteve aqui falando da Falange Médica Espiritual, fazendo esse trabalho. Claro que quando a gente fala de Falange Médica Espiritual, a gente está falando de espíritos e entidades que em vidas passadas trabalharam na área de saúde, trabalharam nessa área, e hoje eles se manifestam e se comprometem a vir nos terreiros trazer a cura. E quando a gente pensa em cura, a gente logo pensa nos nossos males físicos, nas nossas necessidades fisiológicas, básicas. Não, a gente pensa na doença, a gente pensa, né, naquilo que a gente tem como dor, como sofrimento. Mas é muito mais que isso, né? E por que muitas das vezes a gente precisa pensar e estudar e lembrar as nossas curas emocionais, né? As nossas curas psicológicas, mas tudo isso está na nossa mente, está na nossa matéria, e as nossas curas dos nossos vícios, dos nossos dogmas, as nossas crenças limitantes, o nosso pensamento. Mas a gente não pode se curar pelo pensamento? E a gente se cura através do pensamento? Por que muita gente não se cura? Quem não quer ser curado? Todos nós queremos ser curados. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ter uma vida saudável. Todos nós queremos ter uma estabilidade. Todos nós queremos ter alegria. E Deus nos fez para ser feliz. Deus nos fez para ser restaurado e perfeito. E é mais que fé, é mais que desejo, é mais que necessidade. Qual a real necessidade de nós termos nascido? Por que a gente nasceu? Por que nós estamos nessa esfera? Por que a gente está vivenciando o que a gente vive? É bem importante a gente lembrar, né, que nós somos espíritos, somos alma. Se você está aqui com a gente, creio que você também pensa dessa maneira. Nós não somos só essa matéria, a gente é mais que essa matéria, né? E aí na música que os meninos interpretaram, a São Francisco de Assis diz, né, dando o que se recebe. E quando a gente pede com fé. E aí é preciso a gente oferecer. Qual ser humano que está na terra que não pode oferecer? E todos nós temos uma necessidade tão grande de ajudar, de servir, de ofertar. E é bem verdade que de repente nesse momento você não pode sair por aí ajudando e servindo as pessoas. Mas e nossa conduta, as nossas ações, o nosso cotidiano? Cada um tem uma trajetória, cada um tem uma estrada, cada um tem uma caminhada. Ah, Pai Elias, mas aí a minha enfermidade então eu não curei porque é karma, porque é punição. Eu não me curo, não me liberto do meu vício porque é uma punição. E de novo eu reitero, vício não é só aquele vício que a gente está habituado, né? É um vício químico, de alguma dependência química. As nossas mazelas interiores, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, os nossos vícios de necessidades básicas, né? A gente pensa que está agradando e está atrapalhando, a gente pensa que está ajudando e não está ajudando. A gente se permitir que o outro receba. A caridade que a gente oferece começa com a gente. Coloca uma jarra de água, pede para ser energizado. Não tem jarra de água? Um copo com água. Aquela garrafinha na tua geladeira, a garrafinha que você leva para a academia, para o trabalho, peça para que seja fluidificado. Eu sempre aprendi isso com Alzira Zarur. Se Deus criou a água, criou o ar que a gente não pode ver, mas a gente sem ele não vive, por que Ele não pode colocar no líquido da água o remédio que nossa matéria precisa?
Se nós fomos criados perfeitos, a nossa matéria, por que Deus não pode restaurar? A ciência ainda não enxerga aquilo que está no invisível. E graças à evolução, e graças ao caminhar de toda a humanidade, por mais que a gente vê muitas notícias tristes, a evolução acontece natural. Muita gente já enxerga o poder da fé, o poder da crença. Eu não sei o problema que você vive nesse momento, cada um de nós tem a nossa lacuna, cada um de nós tem a nossa dor pessoal, íntima, cada um de nós tem o nosso sofrimento peculiar, mas creia no amparo, creia na sua libertação de todas as mazelas humanas, de todas as suas deficiências. A nossa mente tem nos ajudado, tem nos curado, tem nos colaborado para a nossa evolução, ou a nossa mente tem sido nossa inimiga? A nossa mente tem um poder extraordinário, mas ela nos cura ou não? A gente deve pensar bastante sobre isso. O poder da mente, muito se fala sobre isso, os nossos pensamentos, né? Mas a gente não para, o nosso pensamento não para. E aí, se a gente fosse pensar só em curar pelo pensamento, a cura é um processo mais longe que isso. Isso é um ato, né? A gente trabalhar nosso pensamento. Como a gente se envenena com o nosso pensamento, como a gente se maltrata com o nosso pensamento, através da nossa mente. E aí é bem importante a gente refletir. A minha mente tem sido minha amiga ou minha inimiga? Às vezes a gente fica pensando, a gente não tem inimigo, mas quantas das vezes nós mesmos atrapalhamos a nossa caminhada? Dona Rita Aires, vem aqui, minha querida. Quando a gente fala em corrente médica na aldeia, a gente lembra dessa moça, todo mundo. Para quem não me conhece, né? Eu sou a médium do Dr. Luiz, sou a Rita Aires, né? E toda quinta-feira às 20 horas, como diz o meu amigo Estevam, a gente está arrumando as cadeiras e servindo água. E a energia da corrente médica é uma energia sutil, extremamente sutil. Às vezes a pessoa até diz, ali não está, eu lembro muito, ouvia muitas, ali não está o doutor Junqueira, não é o Alberto que está trabalhando, ali não está, está a Rita trabalhando. Dentro da sensibilidade que a gente tem, isso em todos os trabalhos de cura da corrente médica, quando eu chego na escada, que a entidade já vem apresentando, sempre às vezes no início, né, é natural fazer a firmeza, e lá em cima na escada eu já senti a energia da entidade. Sentir a vibração das linhas que trabalham nessa energia de Oxalá, como o Dr. Luiz, a energia de cura, é uma coisa muito sutil. É preciso você abrir o coração e se permitir realmente, porque eles vêm de uma maneira muito leve. Eu aprendi que a cabeça, como diz o Dr. Luiz, ela não foi feita para dar resposta. Ela foi feita para agradecer. Eu, Rita, se eu fosse médica, eu seria neurologista. Você já viu como é que é o cérebro? Então, o cérebro, ele não foi feito para dar resposta. Quanto mais você pergunta, mais você tem pergunta para fazer. Então, agradece, medita e faz sempre gratidão por mais um dia. Então, eu sempre faço isso. Não é que eu sou melhor do que ninguém, porque eu sou igual a qualquer um. É uma disciplina, né? E precisa ter. Mas, quando eu vou tomar banho, eu faço minha meditação. Se vocês observar o coreano, o japonês, eles sempre limpam a casa sentado no chão. Eles meditam, eles não têm dificuldade para se levantar, porque eles sempre estão abaixados. E nós temos preguiça para se abaixar. Quando você fala para alguém, faz uma meditação, não sei fazer. Começa fazendo a tua meditação, contando os minutos que você fica sem vir pergunta na tua mente. É assim que você medita. E quando você começa a meditar, é diferente. No começo tudo é difícil.
Hoje, eu medito. Quando o pai Elias fazia as reuniões com os médios, pode estar o barulho que tiver. Para mim, hoje já não é mais difícil meditar. Então, é por isso que trabalhar hoje com a corrente médica, às vezes as pessoas falam, para mim mesmo, já ouvi, ela não está incorporada com o doutor Luiz. É diferente a incorporação com o médium. Já o caboclo não, o caboclo já vem gritando, vem assobiando, o Exu já cai no chão, o Exu Mirim já vem rolando. Tudo isso é diferente, né? A voz do Dr. Luiz é diferente, a minha voz é diferente, a voz do Exu é grossa, a pombagira vem dando gargalhada. Cada um, a incorporação é diferente. Tem um arquétipo diferente, né? E outra, respeite. Eu sempre falo, respeite. Você não sabe quem está ali. Por mais que a pessoa não esteja incorporada, respeite, porque ela está irradiada. Nunca diga, ele não está incorporado. Tem uma energia. Eu não estou vendo. Será que a pessoa está vendo? A pessoa está irradiada, então respeite. E outra, se ele está falando bobagem, deixa ele falar, entra no ouvido. Se você não está acreditando, entre no ouvido e deixe sair no outro. Vai embora calado, você não precisa ficar falando para o outro. Olha o silêncio. O silêncio de Abaluaí. Atotou, meu pai. Silêncio.